Eu também estou no celular. Está no chat GPT? João 13, 33 e 35 vai dizer o seguinte: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, eu também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade que é estarmos na comunhão, estarmos aqui adorando o Teu nome, essa prática, ó Senhor, da sua igreja se reunir, que já está estabelecida desde o princípio, ó Senhor. Desde uma família que começa o dia te adorando, ou que faz uma devocional, ou que faz uma oração. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu a tua igreja como lugar de comunhão, como lugar onde nós somos fortalecidos, onde nós somos consolados, onde aprendemos uns com os outros, onde somos encorajados a permanecer no teu caminho e aonde vemos, ó Pai, o Cristo ressurreto uns nos outros. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender a palavra que o Senhor tem para nós essa manhã. Tem misericórdia de todos os irmãos que escolheram não estar aqui hoje, que o Senhor possa tocar em todos os corações, para que possam saber o valor da comunhão. Que o Senhor nos use, ó Pai, para que tenhamos entendimento da Tua palavra e abra todo o coração e mente para recebê-la. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados, os irmãos estão percebendo que cada domingo nós estamos trabalhando sobre uma das obras da carne, né? Nós percebemos que nos domingos passados, né, os irmãos estão acompanhando, creio eu, que nós estamos falando sobre várias obras da carne que precisam ser eliminadas em nossas vidas. Cada pastor tem trabalhado uma das obras da carne, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre facções. Não é PCC nem Comando Vermelho, né? Facção é tudo aquilo que secciona, que divide. Facção também pode ser entendida como fração. É tudo que segrega, tudo que divide, tudo que coloca irmão contra irmão, né? Tudo que nos separa. Tudo que nós temos hoje por conceitos, princípios, valores sociais, espirituais, podem ser um motivo para segregação do corpo, segregação dos irmãos. Raça pode segregar, né? Classe social pode segregar, entendimento teológico, soteriologia, né? Entendimento sobre salvação, estávamos falando isso na escola dominical. Existem muitas as formas de nós estabelecermos facções no meio do corpo de Cristo. Mas nós não viemos aqui também exaltar a obra da carne. Nós viemos falar sobre o amor que Cristo reservou para nós e nos recomendou, e como essa recomendação que está em João 13 nos ajuda a vencer esse sentimento faccioso que tenta separar o corpo de Cristo. Então, se tem uma coisa que a gente precisa pontuar, né, no início desse sermão, é a gente falar sobre as famosas panelas, né, irmãos? A panelinha, né? Há quem diga que panelinha é bom, só não pode fechar a tampa. Eu digo que a panela não é boa, né? Não é bom ter panela. Porque se tem alguém dentro da panela, quer dizer que tem alguém fora, né? E se está alguém fora, é porque tem algum critério para entrar que aquela pessoa não cumpriu, e por isso ela não está. Então, eu digo que a panela ela é de todo prejudicial. Eu, particularmente, detesto panela, sempre odiei grupinho, né? E existe um preço alto que a gente paga, socialmente, né? Espiritualmente, para que a gente não pertença a panelas. Porque, hoje em dia, existe um sentimento de pertencimento muito forte no meio do povo. O povo brasileiro, então, está cercado disso. Hoje em dia, a gente tem comentado muito isso entre os pastores, que hoje em dia não basta você dizer que você é crente, né? Você tem que dizer crente de direita, crente de esquerda, crente e conservador,
crente liberal, crente calvinista, crente arminiano, quando não tem os outros também que diz que é crente capricorniano, né? Quando não tem também essas outras bizarrices no meio. Mas nós chegamos num ponto aonde a fé cristã ela está abrangendo tanta coisa e, ao mesmo tempo, não está abrangendo nada. E nós precisamos de outros títulos para nos classificar. Se nós voltarmos na igreja primitiva, nós vamos ver que ser chamado de cristão era um chamado único e derradeiro. Você é cristão? Vai para o fogo, vai para o Coliseu, vai para as feras. É cristão? Não, mas eu sou cristão. Não, cristão acabou para você. Hoje em dia é cristão, mas votou em quem? Cristão, mas votou em quem? Porque nós passamos a estabelecer facções. Isso se chama sentimento faccioso. Você é cristão? Sou. Mas de que igreja? De qual denominação? Quem é o seu pastor? Nós estabelecemos facções o tempo todo. Nós estabelecemos coisas, conceitos, preconceitos, para dividir o corpo de Cristo o tempo todo. Nós vemos até assim, dentro da igreja nós temos o movimento das mulheres, o movimento dos negros. Mas Apocalipse 7, versículo 9, vai dizer o seguinte: povos de todas as raças, tribos, nações, línguas estavam reunidos diante do Cordeiro. Não existe separação. O apóstolo Paulo vai dizer que nele não existe escravo, livre, bárbaro, cita, judeu, gentio. Cristo é tudo em todos. Mas nós estamos o tempo todo estabelecendo facções. O tempo todo dividindo. Esses dias no meu trabalho, conheço alguns cristãos de várias denominações, de vários momentos, e existem alguns que pertencem a algumas denominações um tanto específicas, têm entendimentos específicos, né? E aí tem sempre um irmão lá no meio do arraial que diz assim, não, para ele se converter só falta largar aquele lugar. Eu sempre falo, cara, deixa ele quieto lá, né? Deixa ele quieto, ele está servindo a Jesus com sinceridade, com honestidade. Aquele foi o lugar que acolheu ele. É um lugar onde, no que diz respeito às doutrinas essenciais, tem as doutrinas essenciais nele. Tem os aditivos? Tem, mas tem as doutrinas essenciais. Então, é alguém que eu vou encontrar no céu. Né? É alguém que eu vou encontrar na eternidade. Mas, às vezes, a gente tenta, o tempo todo, a gente tenta estabelecer nichos. Nós temos muito esse sentimento de pertencimento. Você quer ver? Quando você era adolescente, o que você mais tinha desejo? De ser aceito. Você queria ser aceito num grupo. Quem é aí dos anos 2000, foi adolescente dos anos 2000, sabe que tinha a tribo do pessoal do rock, que eu fazia parte, né? A tribo do pessoal do hip-hop, do funk, era tudo estabelecido assim, tudo separadinho. Na escola, você tinha, cada grupinho tinha uma turminha, e você tinha que ouvir um jogo de músicas específico, você tinha que se vestir de um jeito, você tinha que usar o tênis certo, você tinha que usar a roupa específica, porque você precisava, para você pertencer àquele grupo, você precisava cumprir os requisitos. A gente cresceu e essas coisas evoluíram. Aí vem, quem você votou? Quem é que você segue no Instagram? Aí você vê lá o perfil de alguém, está seguindo fulano, você não sabe nem por que está seguindo. Ah, já sei que não presta. E sabe o que tem contribuído muito para que a gente não conheça os outros face a face? É esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui. Porque às vezes a gente vê a publicação de alguém numa rede social, a gente pensa, não concordo com isso, não quero papo com esse cara. Você senta para conversar com a pessoa, você vê quem a pessoa é, você vê assim, não tem nada de errado com ela. Talvez eu que estava errado. E o meu pastor Pérez, me ensinou um negócio que eu nunca mais esqueci desde o dia que eu aprendi na minha adolescência, ainda na igreja metodista em freguesia. Conhecer um homem é conhecer a sua história.
E é exatamente sobre isso que esse texto vai nos dizer. Esse texto é um antídoto para o sentimento faccioso. Quem está assistindo aí The Chosen, né, sabe que The Chosen tem muitas adições, né? Não adições contrárias à Bíblia, mas onde a Bíblia deixa lacunas, porque o propósito da Bíblia não é contar a história de discípulos, é falar sobre a revelação do Filho de Deus, então se escreve aquilo que é essencial, né? Os irmãos precisam entender isso. Então são adicionadas coisas que é só para prezar pela narrativa, construir um fio da meada ali para entender o comportamento de cada discípulo. E é muito bem feito, por sinal, muito cuidadoso, muito bem feito. E aí vocês vão ver que lá, né, os discípulos são completamente diferentes. Brigam algumas vezes, né, se desentendem, alguns têm alguns desentendimentos, tem até registro bíblico. Se você for olhar, inclusive, lá em Atos dos Apóstolos, você tem briga de Pedro e Paulo, né? Você tem problemas, discussões, desentendimentos, entendimentos diferentes, né? Quem chega e fala assim, pode permitir lá que Tiago sente a minha direita, a sua direita, e João sente a sua esquerda quando você começar a reinar? Tem essas coisas. E Jesus o tempo inteiro repreendeu esse sentimento. Porque isso é uma obra da carne, é um sentimento faccioso. Todas as vezes que a gente separa alguém por ser pobre ou por ser rico, todas as vezes que a gente separa alguém por ser branco ou por ser negro, todas as vezes que a gente separa alguém porque vota na esquerda ou vota na direita, nós estamos aderindo a uma obra da carne chamada sentimento faccioso, facção, que segrega, que divide, que destrói o corpo de Cristo. E quando nós não temos essa unidade do corpo de Cristo, as pessoas não conseguem conhecer que somos discípulos de Jesus. E nós estamos projetando para 2024. Qual é o projeto de 2024? Eu e mais um. Qual é o segredo para ganhar alma para Jesus? Será que é estratégia? Será que é a retórica? Será que eu tenho que saber pregar? Não, 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 não. Você só tem que fazer conhecer o Jesus que resgatou a tua vida. O amor que Jesus manifestou na tua vida, o perdão de pecados, a redenção, o amor incondicional, isso que você recebeu, você só precisa transbordar isso. Pouco é feito com palavras, mas muito com testemunho. Muito com testemunho. A gente está vendo hoje, inclusive, nesse evento de guerra de Israel contra Hamas, né? Eu até fiz uma publicação no Instagram sobre isso, que eu não sei quantos irmãos já leram a história, mas já estudaram a história? Canal do pastor Tiago, Estante da História, se inscreve lá, é benção, né? Não sei se tem algum vídeo sobre esse assunto, tem, tá? Irmãos, na época da Segunda Guerra Mundial, do Terceiro Reich de Hitler, igrejas protestantes concordaram com Hitler. Igrejas católicas apoiaram Hitler. Vários segmentos econômicos, políticos, grandes marcas. Hugo Boss era o fabricante dos uniformes do exército alemão. Nestlé apoiou Hitler. Amados, e aí a gente olha, eu não sei vocês, mas eu olho a história assim no passado, eu penso assim, como é que é possível ter apoiado um cara desse? Aí a gente vai ver hoje. As pessoas fazendo um malabarismo imenso para justificar genocídio de judeus. Está aí. Está aí. O nazismo fluindo de novo. Puro ódio contra judeu. O que é isso? Nazismo. E as pessoas com uma narrativa, um sofisma qualquer, elas justificam qualquer coisa. Sentimento faccioso, irmãos. É você defender o direito de outra pessoa não existir. Né? Eu já vi isso acontecer. Eu já pastorei uma igreja que ela tinha um problema com pobre. Não gostava de pobre, tinha preconceito. Já lidei com irmãos que eram racistas, que tinham preconceito contra negros. Racismo mesmo, de não querer falar, não querer apertar a mão. E nós, amados, se nós não fomos radicalmente contra essas coisas, não em prol de movimento social, mas em prol da fé cristã, nós vamos separar o corpo.
E é muito bom a gente lembrar de Apocalipse 7:9. Povos de todas as raças, tribos, línguas e nações estarão diante do Cordeiro. Pessoas que não são do arraial dos judeus, gentios de todos os meios, estarão lá louvando o nome do Senhor. Às vezes a gente pode dizer assim, pô, irmãos, mas tem necessidade de a gente falar desse assunto hoje? Tem muito, irmãos. Tem muito racista ainda hoje em dia. Tem muita gente que tem preconceito com o pobre ainda hoje em dia. Tem muita gente que odeia judeu hoje em dia. Tem muita gente que tem preconceito. Está tudo velado dentro do coração. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Jesus chamou você e te resgatou. E quando Ele te resgatou, Ele não olhou para a tua cor, Ele não olhou para quanto dinheiro você tinha. Ele não liga para o seu dinheiro, Ele não liga para a sua classe social, Ele não liga para a cor da sua pele, nem se você é descendente de uma prostituta, porque Ele mesmo também foi. Ele só quis te amar. Ele só escolheu te amar. E nós também, quando nós olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor, nós também não temos que ver classe social, cor, gênero, raça, seja o que for. Nós temos que olhar as pessoas como Cristo nos amou, simplesmente como pessoas que nós somos compelidos a amar. Por quê? Porque nós fomos amados primeiro. E esse texto vai dizer aqui, em João 13:33, nós vamos ver assim, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Ele escreve isso logo depois de quê? De Judas ter saído da mesa para ir lá vender Jesus. Acompanha o texto aí. Logo depois de Judas levantar da mesa para ir trair Jesus, Jesus pensa, está chegando a minha hora. Esse é o sinal. Eu vou ser crucificado. Eu preciso dar um recado muito importante para os meus discípulos. E ele diz, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, ou seja, não por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E aí, tanto que depois do versículo 35, onde termina a nossa exposição, Pedro vai dizer assim, como você vai para onde eu não posso ir? Eu vou contigo para qualquer lugar, pode acompanhar aí. E aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Amados, quão grande tem que ser o amor de alguém para ele saber do futuro, saber que vai ser abandonado, saber que não vai estar mais, que ele não vai ter ninguém para contar no momento da sua crucificação e ainda assim dizer, amem uns aos outros. Amados, eu não sei você, mas tem gente que às vezes quer comparar Jesus com Buda, quer comparar Jesus com Gandhi, quer comparar com Kardec. Amados, é incomparável. Qual de nós teria a possibilidade de saber da traição de alguém e mesmo assim escolher morrer por aquela pessoa? Jesus sabia que Judas ia trair e ia vender Jesus. Judas sabia que Pedro ia negar, que é também uma forma de traição. Eu não sei você, mas se alguém finge que não me conhece, está me traindo. Né? Todos os discípulos iam abandonar ele. E mesmo assim ele diz, discípulos amados, amem uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. Como eu vos amei. E nós vemos que o essencial para a igreja é o que Jesus comenta aqui no versículo 33. É bom nós lembrarmos desse princípio. Nós não podemos cumprir o ID de Jesus sem comunhão. Nós não podemos, irmãos. Por isso, eu convido a você que está presente hoje aqui, você não precisa ouvir essa palavra, mas aquele que não veio hoje precisa ouvir. Quando alguém vier até você, algum amigo seu daqui da igreja, algum irmão, e falar assim, esse domingo eu não vou não. Não diga assim, tudo bem, não diga tudo bem. Fala, irmão, desculpa, mas isso não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque se a igreja estivesse sendo perseguida, se nós estivéssemos cultuando em cavernas, se falar que ser cristão no meio da rua desse cadeia e morte, todos estariam aqui no domingo. Todos estariam reunidos. Ninguém ia faltar uma reunião. Sabe por quê?
Porque a gente ia saber que talvez faltar uma reunião era o que ia me deixar fraco para a perseguição que viria no dia seguinte. Aí há quem diga assim, não, pastor, mas nós já estamos sendo perseguidos hoje. Não brinca comigo. Não estamos, não. Tem alguém indo ser comido por leão? Já chegou? Algum brasileiro está tomando quarentena de açoite -1? Expliquem para mim, não tem perseguição, irmão. Por isso que está aqui, ó. Um monte de gente falta. Desculpem. Às vezes os irmãos falam, né, que o pastor Rodrigo bate, mas, irmão, eu estou expondo uma verdade. Quantos irmãos não estão aqui no domingo? Quantos? Por quê? Porque tem coisa mais importante para fazer, muitas das vezes. Porque a gente ainda acha que existe coisa mais importante para fazer do que cultuar o nome de Deus. A gente dedica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tudo para mamão, para ganhar dinheiro, porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? Tem que pagar as contas não se pagam sozinhas. Aí quando chega domingo, a oportunidade que a gente tem de se reunir, de adorar o nome do Senhor, de ganhar um abraço gostoso, de receber uma oração, de louvar o nome de Jesus, de compartilhar com pessoas que têm a mesma fé que nós. Não, acho que eu vou para a praia. Acho que eu vou para não sei aonde. Não, estou tão cansado, acordei com uma dor nas costas. Amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E esse culto pode não terminar e ele voltar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer muito claramente, irmãos, não durmam. E Jesus vai dizer, sejam sóbrios e sejam vigilantes. Ele diz, assim como nos dias de Noé, estavam todos casando, dando-se em casamento, felizes, alegres e saltitantes, até que eles olharam assim e veio a onda. Acabou. Acabou. Não deu tempo. Não vai dar tempo. Você não tem o depois, você tem o hoje. Faça do seu hoje um hoje que glorifique o nome de Deus. Porque se você não glorificar o nome de Deus hoje, você não sabe se vai ter o amanhã para fazer isso. Essa é a verdade, meus queridos irmãos e irmãs. Por isso é bom nós lembrarmos desse princípio, sobretudo para quem não consegue perceber o valor da comunhão da igreja. Quantos nós conhecemos hoje em dia que estão abandonando a comunhão para adotar o Cristo em casa? Quantos que a gente não conhece que diz assim, não, eu adoro a Deus na minha casa, tomando um suco lá com os meus amigos. Igreja para quê? É um monte de hipócrita. Eu falo assim para todos eles, eu falo, irmão, quando você fala mal da igreja e você diz ser de Cristo, você está falando mal de você mesmo, porque você faz parte da igreja. Falar mal da igreja é falar mal de você mesmo. Falar mal do corpo de Cristo, se você faz parte dele, é falar mal de si mesmo. Você está só se arrebentando, se malhando. Por quê? Porque toda cultura que é estabelecida na igreja, seja uma cultura boa ou uma cultura ruim, passa pelo crivo dos membros. Se os membros são saudáveis, a cultura da igreja é saudável. Se a igreja reprime a fofoca não existe. Se a igreja ouve a voz de seus pastores, a igreja prospera. Se a igreja estuda a palavra de Deus, os seus filhos vão estudar a palavra de Deus. Os seus filhos vão servir a Deus. Se você glorifica a Deus no seu trabalho, você vai ter pessoas para trazer para a comunhão dos irmãos. Se você vive em santidade, você vai ter como compartilhar isso com outros irmãos e irmãs. Então, amados, nós não podemos abandonar a congregação. Precisamos lembrar que o próprio Jesus não deixou de frequentar a sinagoga. Nós temos várias referências, eu posso dar 20, né? Mas eu vou dar só algumas. Mateus 4, 23, Mateus 12, 9, Marcos 3, 1, Lucas 4, 16, Lucas 13, 10. Por mais que muitos rabinos e judeus daquela época não crescem em Jesus, ele continuou ensinando na sinagoga até o fim da sua vida. Quantas vezes Jesus não foi ensinado na sinagoga e quase que saiu apedrejado? Mas ele deixou de ir? Não, ele não deixou de ir. Porque ele sabia que era uma ordenança de Deus estar. E não é coisa da lei, porque ele estabeleceu a igreja dele. Você vai ver Atos 2, 42 a 47, seguiam unânimes no templo. E de casa em casa. A recomendação de Deus para nós é que nós permaneçamos em comunhão.
Por isso que é bom, mano, essa live vai ser gravada. Mostra para um desigrejado. Mostra para alguém que vem só em um culto no mês. Grita no coração dessa pessoa com todo amor e carinho. Ama essa pessoa. Abraça ela e diz assim, você precisa estar em comunhão. Você precisa. Não é uma questão de você entender ou não, se é bom ou não para você. Você precisa obedecer. Depois você vai entender. Eu não sei os irmãos, talvez os irmãos possam contar muito esse tipo de testemunho. Eu creio nisso. Eu tenho muitos testemunhos de quando eu menos quis ir para a igreja, foi onde Deus mais falou comigo. Tem testemunhos assim? Até teve dia, irmão, que eu falei assim, eu não vou ficar em casa. Não quero. Quando chegava lá, a palavra parecia que cortava assim no meio do meu coração e dividia assim. Falava, Jesus, o Senhor sabe o que faz. Eu não sei o que eu faço. Mas Jesus sabe o que faz. Nós não cremos no acaso, queridos irmãos. Quem crê no acaso é o ateu, que acredita que o mundo iniciou-se por uma explosão aleatória. Nós não cremos em acaso. Nós cremos na soberania de Deus, que escreveu todos os teus dias, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Nenhum dos seus dias, das tuas enfermidades, dos teus problemas, das tuas alegrias, das tuas tristezas, das tuas perdas, dos teus ganhos, nenhum desses dias está fora do conhecimento de Deus. Quando você compreender isso, a tua ansiedade vai embora. Quando você compreender isso, a tua vida vai ter propósito. Porque até o engarrafamento que você pega é providência de Deus para algo que Ele quer fazer na sua vida. Teve uma vez que um irmão trabalhava comigo na obra, ele sempre foi muito honesto, muito sincero, eu sempre louvei muito a Deus pela sinceridade dele. Ele disse que, uma vez eu liguei para ele, precisei falar com ele de alguma forma, não consegui, aí ele falou assim, pô Rodrigo, roubaram o meu celular, eu estava dentro do carro voltando para casa, né? Praxe do Rio de Janeiro, né? Passou alguém, tirou e foi embora. Aí ele falou assim, mas Rodrigo, tudo tem propósito de Deus, sabe por quê? Só Deus sabe o que eu estava pesquisando naquele telefone. Aí depois que o telefone foi roubado, eu compreendi que eu tinha que me arrepender. Até o ladrão, até o ganso Deus usa, irmão. Até ele. Deus usa a mula, não vai usar o ganso, né? Até ele falou, vou me consertar, Rodrigo. Eu não devia estar pesquisando as coisas que eu estava pesquisando no telefone. Tudo tem propósito, irmãos. Tudo tem propósito. Por isso que quando você passar pelo problema, seja com algum outro irmão, ou seja dentro de você, ou alguma situação, não se perca brigando com Deus. Aí tem que dizer assim, não, mas tem músicas que dizem, né? Eu brigo com Deus até conseguir minha bênção. Boa sorte. Vai lá brigar. Eu quero brigar com Deus? Não brigo, irmãos. Não brigo. Conto quantas vezes for necessário. Quando minha filhotinha ali estava internada, um mesinho de vida internada no dia da Páscoa, ela foi internada. Eu nem perguntei para os médicos o dia da alta. Eu só me aquietei na minha profunda limitação e esperei ver o que Deus queria fazer. Às vezes, alguns irmãos me ligavam, parecia que estavam até mais preocupados do que eu, né? Não é possível, Rodrigo, não é possível. Eu falo, gente, calma. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que Ele está providenciando. Deus tem a forma perfeita, boa e agradável de operar as suas mudanças, de fazer as suas operações em nós. Confia nele. Confia nele. Para de brigar com Deus porque você está sem dinheiro. Para de brigar com Deus porque você queria que a igreja fosse assim ou assado. Entenda que da forma como as coisas são e da forma como elas estão, Deus está operando algo. Que talvez você entenda, talvez não. Mas o importante é que a gente sempre obedeça, mesmo sem entender. Tem uma música do Geraldo Guimarães que eu gosto muito, que ele diz, vou sorrindo, vou chorando, o que importa é te obedecer.
compreendo que o teu querer é o melhor para mim. Vou fazer a tua vontade até o fim. O mais importante não é entender, o mais importante é obedecer. Abraão está aí para provar. O mais importante não é entender, o mais importante é obedecer. Depois você entende. É a mesma coisa quando a gente fala de contribuições aqui, irmãos. Mesma coisa. Ah, mas eu quero entender, eu quero ver o relatório. Tudo bem, você pode ver o relatório que você quiser, que a gente não tem segredo. Mas será que isso faz bem para o teu coração, você virar um fiscal de entradas, de receitas e despesas? Faz bem para o teu coração? Vai te fazer alguém melhor? Vai te deixar mais feliz? Eu sei que uma coisa eu pedi, irmão. Quando eu entrei aqui para a Casa de Vida, eu falei, não quero saber de tesouraria. E a minha contribuição todo mês está lá. Porque, graças a Deus, Deus abençoa a minha vida para que eu possa fazer isso. Se você pode fazer isso, agradece a Deus, irmãos. Não faz nada, nem procure saber de muita coisa que vai te fazer mal para o teu coração. Não vai fazer mal, porque a gente tem nenhuma despesa escusa, né? O pastor presidente está aqui, né? Antes que ele brigue comigo. A gente não tem nada de mais na nossa despesa, na nossa receita. A gente eu só digo para você o seguinte, vai te fazer bem você virar um fiscal? Não vai, não vai. Eu não aguento nem ouvir notícia do governo, gente. Eu ouço a notícia, já passo raiva. Falo, não quero saber, deixa eu só orar por eles. Senhor abençoa, aqueles corações pesados, aquelas almas bandidas, para governar bem alguma coisa, a gente consiga ver alguma bênção. Mas tem coisa que eu prefiro nem saber, porque acaba manchando o meu coração. Então, Jesus continuou ensinando nas sinagogas até o fim da sua vida. Ele mandou que um leproso curado se apresentasse perante o sacerdote, como a lei mandava. Mesmo sofrendo apedrejamento, continuou declarando a verdade em comunhão e obediência às leis de culto e congregacionais da época. Jesus foi até João Batista e disse, João Batista, me batiza. João Batista está louco, Jesus. E eu que tenho que me dar um banho aí, Jesus. Você que tem que me dar um banho. Não sou eu, não. E Jesus fala, cumpre o que você precisa fazer. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o nosso Jesus. E o que Paulo vai recomendar? Lá em Romanos 12, considere os outros irmãos superiores a você. Se dirija ao seu irmão com honra, como a quem deve uma autoridade. Ou seja, se incline como servo. E o que Jesus fez? Exatamente isso. João Batista, me batiza. Lavar os pés? Deixa que eu lavo. Curar, operar milagres, de dia até de noite, sem descanso. Serviço. Amor é serviço. Não existe amor verdadeiro se eu estou sempre colocando os meus próprios interesses acima dos do outro. Não existe amor se o meu ego está sempre por cima. 1 Coríntios 13 vai dizer que o verdadeiro amor não procura os seus interesses. A turminha do amor próprio lá do Instagram, sai disso que isso é conversa fiada. Não tem amor próprio maior do que amar a Jesus acima de todas as coisas. E não tem amor próprio maior do que você pegar os princípios da Bíblia e tomar como princípios para a sua vida. Esse é o maior amor próprio que você pode ter, porque você está livrando a sua alma do inferno. O resto é só conversa. O resto é só conversa. Então, amados, a gente tinha uma perguntinha quando me converti, que era o seguinte, o que Jesus faria em meu lugar? Né? A gente sempre recomenda isso. Pô, no meu lugar, o que faria Jesus? Toda vez que você via alguém do Cristo em casa, você pergunta assim, o que Jesus faria no seu lugar? Ah, mas eu fui perseguido. Jesus foi apedrejado. Ah, mas as pessoas não gostam de mim. Não gostavam também de Jesus. Toda hora tinha um fariseu para dizer que ele era demônio, que ele era blasfemo, que ele era ruim. João Batista, a mesma coisa. Foi chamar um de raça de víbora, pronto. Ficou todo mundo magoado com ele. Mas era mentira. Jesus sofreu tudo isso e continuou congregando.
Se nós queremos ser como Jesus, nós temos que fazer como Ele fez. Todas as vezes que você vira alguém, você diz assim, meu querido Jesus, o que Jesus faria no seu lugar? A resposta nós já temos na palavra. Jesus congregou. E a gente vai ver que Jesus está reunido numa ceia, comendo com 12 pessoas, as quais todas vão abandonar ele no momento que ele mais vai precisar. E melhor, ele já sabia disso. E qual é a recomendação dele? Amem uns aos outros, como eu os amei. Porque ele sabia, ele já estava comprometido em cumprir a vontade do Pai, ele já sabia o que ia acontecer com ele, irmãos. Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, ele já sabia. E mesmo assim a postura dele foi amor. Amor. E no versículo 34, ele vai dizer o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Qual é o essencial para a igreja, irmãos? É o amor. É o amor. Como eu falei, irmão, Judas tinha acabado de sair para trair ele. Pedro ia negar ele 3 vezes. Todos os discípulos iam embora. A ponto até de, quando Jesus morre, eles desacreditarem que ele era o Messias. Porque, nós já explicamos isso aqui diversas vezes, o Messias, na mentalidade do judeu padrão, era que fosse um homem de guerra como Davi. Como Jesus morreu sem livrar o povo de Israel do Império Romano, entenderam? Esse não é o Messias. Vocês vão ver lá no caminho de Emaús, eles andando, a gente vai ter que esperar o outro, não tem jeito. Nenhum deles entendeu a mensagem, até que o Espírito Santo descesse sobre eles, nenhum entendeu. Eles continuaram assim, no escuro. Só que Jesus já sabia o que Deus tinha para eles. Amado, Jesus já sabe o que Ele tem para a tua vida. Quando Ele te chamou lá no início da tua caminhada, Ele já sabia a história que você ia percorrer, Ele já sabia dos problemas, Ele já sabia dos pecados, Ele sabia das falhas, Ele sabia das dificuldades, mas mesmo assim Ele te escolheu. Mesmo assim Ele me escolheu. Eu não tenho motivos para não fazer aquilo que Ele me manda fazer, porque Ele me escolheu, apesar de eu ser indesculpável. Indesculpável. E um momento para ele ensinar uma verdade sobre amor não podia ser melhor. Ele sabia que ia ser abandonado por todos. Ele disse: amem-se. Todas as vezes, irmãos, que nós pensarmos em dividir o corpo de Cristo com discussões inúteis, questões pessoais, devemos nos lembrar que o plano de Deus é maior do que os nossos problemas de relacionamento. O plano de Deus é maior do que o nosso ego. O Espírito Santo nos capacita para o amor incondicional e para a comunhão da igreja. Existem muitos irmãos que eu conheço que dizem assim: mas eu me decepcionei com a igreja. Fique tranquilo, irmão. Você também já decepcionou muita gente. Eu já decepcionei muita gente. Como é que eu vou saber o que esperar do outro, né? Não sei. Nós não somos adivinhos. Tem alguém com bola de cristal? Quebra porque é laço. Não estou brincando. Nós não sabemos. Nós não fazemos ideia. A gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que esperar do outro. Nós somos como crianças. Nós não entendemos nada. Nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente. Nós não sabemos do futuro. Nós não sabemos o que está reservado para nós. O apóstolo Paulo vai dizer: nós conhecemos em parte, profetizamos em parte. Até ele, que era o homem que viu o terceiro céu, dizia assim: eu não conheço muita coisa, um dia eu vou conhecer, hoje eu não conheço. Mas o pouco que ele conhecia já era o suficiente para Deus capacitar ele, para ele morrer pela causa do Evangelho. Amados, nós não estamos sendo provados até a morte. E já tem um monte de crente debandando. Percebe? Nós não estamos sendo provados até a morte. Ainda não chegou o ponto para nós brasileiros de dizer assim: ou é Cristo ou é a sua vida. Não chegamos nesse ponto, já tem um monte debandando.
não dando importância, indo embora, esfriando, e você vai perguntar os motivos e nem a pessoa sabe explicar. Porque é a sedução do mundo, irmãos. É a sedução do mundo. Às vezes você pode pensar assim, nossa, Senhor, por que eu estou passando por tanto problema? O problema não é a questão é o que te espera na eternidade. Seja fiel até o fim, e te darei a coroa da vida. O fim da tua vida não são os palácios, não são os cargos, não são as ocupações, nem as posições. O fim da tua vida é nas ruas de ouro, no palácio celestial, de onde correm a fonte de água viva, aonde não existe mais sol, porque Deus vai ser a luz sobre todos nós, não haverá mais noite, não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Nós vamos, amados, morar no céu. Nós vamos morar no céu. Tem muita gente hoje em dia pregando que não acredita mais nisso. Aí quando você não acredita mais em céu, o que você prega? Império na terra. Né, minha irmã? Você não acredita mais em céu, o que você vai defender? Teologia da prosperidade. Dá 1.000 para você ter 10.000, dá 10.000 para você ter 100.000. É isso que sobra. É isso que sobra. E aí Cristo já morreu, Cristo não ressuscitou. Mas o Cristo ressurreto dentro dos nossos corações nos incentiva a buscar a eternidade no fim do caminho. Mesmo que a sua vida aqui na terra seja um conjunto de decepções, às vezes o que tem que mudar não são os resultados que são apresentados diante de você, não as consequências. Você tem que mudar as tuas expectativas. Por que nós estamos tão decepcionados? Porque nossas expectativas estão erradas. Alguém que se comporta numa relação de amor baseado em Jesus Cristo, a expectativa dele está nele mesmo em fazer o melhor para servir o outro, e não no que o outro pode fazer para servir a mim. As nossas expectativas, amados, precisam sair do outro e ir para nós mesmos. As nossas cobranças precisam ser nossas e não do outro. Eu não preciso cobrar o Marquinhos para que ele seja mais crente. Eu tenho que me cobrar para que eu possa servir o Marquinhos de forma mais honrosa, mais santa, possa orar mais por ele. Nós, por um tempo, irmãos, alguns métodos de se entregar o Evangelho, de se produzir o Evangelho, estamos tentando mudar isso. Cria expectativa nas pessoas. Não. Cria expectativa no Espírito Santo, para Ele te capacitar, para que você seja alguém melhor, capaz de servir mais, de perdoar mais, de amar mais, de fazer mais em Deus. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você, comigo. Tem a ver comigo. Olha, irmãos, eu já conheci algumas pessoas na minha caminhada que todo mundo falava que eram pessoas difíceis. Todo mundo é difícil, não é verdade, irmãos? Todo mundo é difícil. Todo mundo tem um BO, todo mundo tem um problema, todo mundo é complicado. Na mente de quem não tem o serviço, todo mundo é complicado. E aí alguns irmãos que eu fui conhecendo ao longo da caminhada que disseram assim para mim, cuidado. Foram as pessoas mais agradáveis que eu já conheci na minha vida. Mais honrosas. No momento em que eu tive tempo para passar com eles, para conhecê-los melhor, eu entendi o quanto que eles eram ricos no Evangelho, ricos na palavra de Deus, ricos no serviço, sabe? Eu fui pastorear uma igreja uma vez, todo mundo falou bem, cuidado, que povo difícil, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, eu vi que eram pessoas amáveis, cuidadosas, zelosas com a verdade, fiéis em todas as coisas. Para vocês terem uma ideia, irmãos, no período da pandemia, a arrecadação da igreja não caiu um centavo. Vocês acreditam nisso? Não estou falando de dinheiro, mas na pandemia a arrecadação não caiu um centavo. Todos seguiram sendo plenamente fiéis, embora alguns irmãos nem concordassem com o isolamento. Falava que era coisa da China, invenção, enfim.
embora muitos tivessem esse pensamento, mas a minha fidelidade com Deus não tem nada a ver com o que eu discordo. Sou fiel a Deus. Arrecadação não caiu um centavo, irmãos. E era o povo difícil, complicado. Né, João? Complicado. Ah, aquele povo ali é complicado. Ah, aquele fulano de tal é difícil. Você não pode dizer que alguém é difícil e fácil até você dispor de tempo para conhecer aquela pessoa. Faça cair os teus preconceitos com relação ao outro. Faça cair as tuas barreiras. Se você, por acaso, falar mal de mim lá na sua casa, tal, senta um tempinho para a gente conversar, antes de tirar suas conclusões. Um momento não define uma pessoa. Né? Nós somos chamados a amar uns aos outros. E, não existe ninguém que nos conheça mais do que Jesus. E acredite, Jesus me conhecer não é coisa boa, não é coisa ruim, porque Ele sabe de todos os meus podres e meus pecados. Ele sabe de todos os meus pensamentos iníquos. Ele sabe de todas as vezes que eu penso em blasfemar o nome dEle. Ele sabe de todas as vezes que eu interpreto errado a palavra. Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo dentro das minhas entranhas. E mesmo assim Ele escolheu me amar. E assim é com a tua vida também. Ele sabe todos os podres dentro das tuas entranhas, mas Ele escolheu te amar. E você está aqui hoje por causa dEle. E o eu mais um em 2024 depende somente disso, de você entender que aquilo que você recebeu da parte de Deus é necessário que transborde de você. Só isso. Tem alguém aqui disposto a transbordar do amor de Deus? Glória a Deus, glória a Deus. 35, para terminar, irmãos. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. A regra é clara, irmãos, sem facções o reino cresce. Sem facções o reino cresce. Sem divisões o reino cresce. Não divida. Não divida, não divida classe social, não divida cor, não divida raça, não divida. Todos somos irmãos em Cristo Jesus. O princípio é claro. Só é possível ser discípulo de Jesus amando seus irmãos. Também, então, a gente pode inverter essa equação, não podemos? Nós podemos dizer que é impossível ser discípulo de Cristo e dar bom testemunho sem amar nossos irmãos. Ou seja, se o reconhecimento por ser discípulo de Jesus, Jesus mesmo disse, é o amor que eu tenho pelos irmãos, então, se eu não amo os irmãos, eu não posso ser discípulo. Alguém que desiste da comunhão, desiste do amor. Se você desistiu do amor, você desistiu de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não desista da comunhão, porque a comunhão é a ordenança de Deus para o nosso bem. Para o nosso bem. Nós chegamos a um ponto, irmãos, que a gente domingo de ceia, que eu acredito que até a gente poderia fazer todo domingo ceia, né? Que a palavra de Deus diz que é todas as vezes que a gente se reunir. A gente senta para comer e beber, e até na igreja primitiva era uma refeição mesmo, né? A gente se lembrar, fazer esse momento, né? Mas no domingo de ceia, uma vez no mês, tem irmão que não vai. Teve uma vez que freguesia, uma irmã falou assim, pastor, tem como levar a ceia na minha casa? Aí eu falei, você faltou por quê? Deu para ir não. Falei, não vai dar para também ir aí na sua casa não. Próxima vez você vem para o culto. Amados, ceia, sabe qual é o termo usado no grego para ceia? Eucaristia. Eucaristia significa o quê? Comunhão. Por isso que não existe ceia online. Não existe, a comunhão, é todo mundo junto. Tem coisa que a tecnologia não vai mudar, irmão, esquece. É todo mundo junto. Ah, pastor, mas está difícil. Ah, mas tem trânsito. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. A Jesus podia dizer também, irmãos. Ah, mas tem fariseu, pai. O pai, olha só. Os discípulos, todos que o Senhor me deu, vai tudo me abandonar. Eu vou lá morrer por eles? Negativo.
Imagina se fosse assim, né, irmãos? Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, porque eu estou já craque nisso, tá, irmão? Nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Mas se a gente permanecer lendo a palavra, orando, jejuando, buscando, nós vamos nos refrear uns aos outros para que a gente não alimente algumas coisas dentro do arraial de Deus. Principalmente as facções. Principalmente as divisões do corpo. Sabe, irmãos? Então a gente precisa sempre estar exortando uns aos outros, animando uns aos outros, para nós seguirmos as verdades bíblicas. Todas as vezes que alguém chegar para você para falar mal de outra pessoa, aplique a ele o filtro, os 3 filtros de Sócrates. Vocês conhecem os 3 filtros de Sócrates? Eu já falei aqui, o pastor também já falou. 3 filtros de Sócrates. Conta-se que uma certa vez um discípulo chegou até Sócrates e disse assim: Sócrates, eu tenho um negócio para contar de fulano. Aí Sócrates diz assim: Pera. Não é João Kleber, não. Calma. Para. Segura um pouquinho a tua informação. Deixa eu lhe aplicar 3 filtros. Se a tua informação passar por um dos filtros, você pode me contar. O primeiro filtro é o filtro da bondade. Aquilo que você vai contar sobre fulano é algo bom? Sócrates, não, é algo ruim. Tudo bem, temos mais 2 filtros. O próximo filtro é o filtro da verdade. Aquilo que você vai contar sobre fulano é verdade? Sócrates, eu não sei se é verdade, não. Tudo bem, temos o terceiro filtro. Aquilo que você vai me contar sobre fulano, se eu souber, eu vou poder fazer algo a respeito? Filtro da utilidade. E aí o discípulo disse, não, Sócrates, tu não vai poder fazer nada a respeito, não. Então, não é verdade, não é uma coisa boa e não é útil. Então, meu querido, faz uma coisa, não me conta, não. Só isso. Não é bom, não é verdade, não é útil. E aí nós vamos lá para Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, o pastor pregou no domingo passado, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é respeitável, se há boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Acredite, o fulano é difícil, você também é. Acredite, fulano é complicado, você também é. Mas em Jesus tudo se descomplica. Porque nós temos um laço que é muito mais forte do que os nossos problemas pessoais, o nosso ego, as nossas questões pessoais. Sem facções o reino cresce. Sem facções o reino cresce. Jesus permaneceu amando aqueles que o traíram, aqueles que o negaram, aqueles que o abandonaram, até depois da sua morte e ressurreição. Qual motivo nós podemos ter para difamar nossos irmãos e separar o corpo de Cristo? Ninguém tinha mais o direito de deixar a sua igreja do que o próprio Jesus, e Jesus mesmo não deixou a sua igreja. C.S. Lewis diz o seguinte: ser cristão é perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Às vezes a gente diz assim, não vou perdoar fulano, você não sabe o que fulano me fez. Não, você não sabe o que você fez com Deus. E mesmo assim ele te perdoa. Qual é o remédio, então, para nós vencermos as facções? Unidade do corpo de Cristo. Comunhão. Estarmos juntos, sempre que nós pudermos. Se alguém não puder, é uma coisa, mas o problema é que muitos não estão querendo, não estão priorizando. E dividem um corpo, e criam factóides, e criam problemas onde não existe, porque estão fora do corpo. Fica no corpo, querido, porque o corpo é a igreja, e a igreja que é amada por Jesus, e é a igreja que vai subir. As portas do inferno não prevalecem contra a personalidade de Rodrigo Botino Rivera, não prevalece contra a igreja. Eu não sou um astro sozinho, eu não sou uma estrela solitária, eu tenho um corpo, eu tenho uma igreja.
sem os irmãos, sem as orações de vocês, sem as palavras de ânimo, sem a comunhão, onde eu estaria agora? A única coisa que eu tenho de lembrança da igreja no tempo todo que eu sirvo ao Senhor, desde os meus 17 anos, são só lembranças boas. Às vezes as pessoas perdem tempo, ficam falando mal da igreja, que a igreja é isso, é isso, é isso, é aquilo. Amados, eu tenho muito mais motivos para elogiar do que para repreender. Quando você vai ver os problemas, é um ou outro no meio do arraial. Enquanto isso, tem 7.000 que não se dobram. Essa foi a crise de Elias. Senhor, eu estou sozinho. Não, você está sozinho, não. Ele tem 7.000. Você que não está vendo. Você acha que o teu problema é maior que todo mundo. Tem tanta gente que pensa igual a você, quer estar junto assim como você. Não alimente o que é mal, alimente o que é bom. Alimente o que é puro, alimente o que é respeitável. Elogie os irmãos. Engrandeça os irmãos. Valorize a comunhão da igreja. Não dê espaço para fofocas, para difamações, para facções, porque essa igreja que está aqui, irmãos, é a igreja que Jesus separou para a eternidade. Conclusão, irmãos, o chamado de Deus para nós é o da reconciliação. Esse é o nosso ministério em comum. Jesus deu a sua própria vida para a nossa redenção, e por isso não temos direito de não perdoar os nossos irmãos e amá-los em suas fraquezas e dificuldades. Tem algum irmão entre nós que está fraco, está caído? Não pisa nele, ajuda ele a levantar. Está com dificuldade, está amargo, está desapontado, dá a mão para ele, ajuda ele a levantar. Muitas das vezes os pastores não conseguem enxergar algumas coisas, mas às vezes você, membro, você, discípulo, você consegue enxergar. Às vezes aquele membro está abrindo o coração para você e não para um pastor. Você está sendo chamado para levantar aquela pessoa. Uma igreja saudável não se constrói somente com pastores que queiram fazer um certo, mas também com discípulos e uma igreja com um sacerdócio universal que também queira reproduzir o certo. A fé em Cristo Jesus é plenamente fortalecida em nós quando estamos em harmonia e comunhão do corpo de Cristo, sua amada igreja. Por isso, irmãos, eu convido você a abandonar todo sentimento faccioso para experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Na comunhão nós temos perdão, cura, encorajamento, misericórdia, aprendizado e amor verdadeiro. Eu quero terminar, irmãos, lendo o texto de Romanos 12, do 9 até o 18, que vai dizer o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. E, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, e no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Amém? Queria te convidar para ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor.